Boa tarde, bem-vindos ao nosso 6º encontro de webinars de educação inovadora. Nosso último encontro aconteceu no dia 16 de junho, né? A gente esteve aqui com a Valdenice Minatel e a gente falou sobre o tema de gestão democrática. Todas essas lives, esses webinars, eles ficam salvos na nossa página do YouTube e no Facebook também. Hoje o nosso tema... A gente vai falar um pouquinho do Design Thinking e do Storytelling para educadores. Para isso, a gente trouxe a Julce Rocha, ela está aqui com a gente hoje. A Julce é nossa parceira, está aí com a gente sempre nos ajudando, né, nos acompanhando. E a Julce, ela é mestre em educação. Currículo pela PUC São Paulo, atua na formação inicial e continuada na educação desde 2008. É fundadora e diretora da Redesenho Educacional, assessoria que apoia escolas, líderes e professores brasileiros a inovar, com foco em inovação curricular por meio das tecnologias ativas, metodologias ativas e aprendizagem criativa. É professora do Instituto Singularidades e autora do material didático para Grupo Santillana. Pesquisadora da área de inovações em educação, como cultura digital, metodologias ativas, ensino híbrido, design e cultura maker. Ufa! Bem-vinda, Julce! Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz, primeiro de estar aqui com você, né, que é minha parceira, a gente tem viajado por aí, fazendo tanta coisa bacana, e agradeço muito o convite, espero que seja uma live, né, um momento aí de bastante aprendizado e construção conjunta. Então a gente chama o pessoal a participar com a gente. É isso aí. Perguntas também, podem colocar as perguntas no Facebook, que a gente vai fazendo aqui para a Julce. Então, nós estamos aqui para falar sobre o Design Thinking e o Storytelling. Lembrando que a gente vai trabalhar o Storytelling como uma ferramenta dentro do Design Thinking. Julce, então, o que é o Design Thinking? Legal. Bom, eu queria contar um pouco de como foi a minha relação, como foi meu primeiro contato com o design e esse meu interesse de olhar o design como uma abordagem poderosa dentro da educação. Então, eu trabalhava numa instituição do terceiro setor e nesse período, lá em 2014, eu tive a oportunidade de viver uma experiência de facilitação de design, né? Então, a gente estava com problemas bastante complexos, em que a gente se debruçava sobre ele e a gente estava com dificuldade de resolver. E na ocasião, eu percebi assim, que uma oficina, foi uma experiência curta, mas em uma oficina de 3 horas, envolvendo todo o time, né, que trabalhava nesse projeto educacional, a gente chegou a soluções tão poderosas em tão pouco tempo e eu fiquei muito impactada com aquilo, né? Eu fiquei impactada com as ferramentas, eu fiquei impactada com como essas ferramentas colocavam a gente em colaboração. Sim. E aí eu falei, não, eu quero estudar mais sobre isso. Aí eu fui fazer uma pós-graduação voltada ao design, né? Então foi no Instituto Singularidades na ocasião. E a gente teve a oportunidade de trabalhar, era uma parceria do Instituto Singularidades com o César, que é o Centro de Estudos Avançados do Recife, que é uma instituição que trabalha com design. Então, a gente teve aula com designers e com educadores, né? E ali, sim, eu percebi que eu tinha condições de ajudar professores a utilizar essa abordagem para solucionar problemas dentro da escola, que eu acho que é legal a gente começar pensando nisso, né? Sim. Que a gente tem 2 abordagens do design na educação. Uma é a gente solucionar os próprios problemas da escola, se utilizando dessa abordagem, e o outro é utilizar essa abordagem dentro de um processo de solução de problemas que faz parte de um currículo, enfim, faz parte da gente pensar vinculado aos componentes curriculares. Então, feito isso, contar no meu storytelling, né? A minha relação com o design, que eu acho super bacana de contar, da onde nasce o design, né? O design, na verdade, é uma área, né? E quando a gente pensa normalmente na palavra design, a gente sempre vincula a questões estéticas, né? Então, a moda ou publicidade, marketing, né? Então, assim, o termo design thinking, ele até gera um certo ruído para as pessoas. Sim. Ele fica difícil de entender, porque a palavra design está muito conectada a esse universo, o universo da arte, o universo da moda, enfim. Mas, na verdade, o design thinking é o pensamento de design, ou seja, como os designers abordam problemas, como eles diferente de outras áreas do saber, por exemplo, a engenharia, enfim, como os designers pensam a solução de problemas. E ele nasce em 1973, na Universidade de Stanford. Então, a gente tinha um grupo de pesquisadores ali que estava fundando a escola de design. Um deles é o David Kelley, que é uma pessoa bastante importante para a disseminação do termo.
E ali eles fundaram esse conceito, que é como eu posso pegar essa forma como os designers pensam e aplicar isso para outras áreas. Então, na saúde, na educação, né, na medicina, enfim, na própria engenharia, Sim. como eu posso pegar essa forma que os designers pensam e colocar isso a serviço de outras áreas. Sim. Em 91, a gente tem a fundação da IDEO, que é a empresa, né, uma empresa de design, que ela se auto-intitula como uma empresa que trabalha numa abordagem humanizadora. Acho que isso é muito legal da gente pensar no design, porque o design, o design thinking se coloca como uma abordagem de gente para gente. Então, é gente atuando com gente para pensar em soluções de problemas. Então, em 91, a gente tem a fundação da IDEO, e a IDEO nasce com essa missão também. Então, além de usar a abordagem de design humanizadora dentro da proposta comercial deles de trabalho, eles também querem levar esse pensamento de design de forma mais independente para outras áreas. E nesse processo, lá em 2010, eles desenvolvem um toolkit, né, que é um kit de ferramentas para escolas poderem se utilizar do design thinking. Então, eles desenvolvem esse toolkit em parceria com escolas. Então, ali eles vão pensar como que o design pode ser utilizado dentro das escolas. E depois disso, em 2011, a gente tem a tradução desse material para a língua portuguesa. E aí a gente, dentro do bojo das metodologias ativas que a gente trata hoje, que é um termo que vem se popularizando, o Design Thinking ele vem se integrar a essas outras metodologias ativas, como aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, ensino híbrido, e ela está muito a serviço também dessas outras metodologias ativas. Eu sei que é difícil entender sem explicar o que é, mas é muito legal contar que, na verdade, não nasce dentro da educação, mas a educação se apropria dessa ferramenta para essas duas abordagens que a gente vai trabalhar nessa live, que é para solucionar problemas da própria escola e de como isso pode ser atrelado ao currículo escolar dentro de projetos ou de atividades voltadas à solução de problemas. E do próprio desenvolvimento do aluno também, né, enquanto pessoa, questão crítica e tudo mais. Quando a gente fala de design, obviamente a gente tem alguns princípios que é importante a gente abordar. Quais seriam esses princípios? Então, dentro desse material, que é o material de referência sobre Design Thinking na educação, que é esse toolkit chamado Design Thinking para Educadores, se vocês procurarem, vocês encontram facilmente na internet. Ele tem ali alguns princípios que, na verdade, é a forma que a gente justifica, eu enquanto formadora de professores e alguém que defende o uso do design, como a gente justifica o uso do design na educação. Primeiro é a empatia. Então, dentro do processo design, que a gente vai explicar com bastante calma para o pessoal conseguir entender, a gente tem esse olhar para o problema. Então, assim, não é só olhar um problema como algo fora das pessoas que estão envolvidas nesse problema. É garantir que vai haver um processo de construção coletiva, de cocriação, de entendimento da realidade daquelas pessoas. É a ideia de que eu não posso solucionar um problema sem que eu conheça as pessoas que estão envolvidas nele. Porque, na verdade, ela não é só fonte, para mim, de informação sobre ele. Ela pode construir comigo a solução que faz mais sentido. Então, acho que uma característica super importante do design é a empatia. Dentro da própria empatia, a gente tem a colaboração. Dentro disso que eu estou dizendo, né? Você tem um trabalho que é feito em conjunto, pessoas de formas diferentes de pensar, que trabalham colaborativamente na solução de problemas. A gente tem também a criatividade, porque à medida que a gente for conversando e contando experiências aqui, a gente vai ver claramente que a própria abordagem, ela favorece esse olhar mais criativo, a gente pensar fora da caixa. As ferramentas do design favorecem isso. E o que eu acho mais importante para a educação e que eu defendo bastante é o otimismo. Então, a gente, enquanto educadores, muitas vezes, e não é por acaso, é porque, de fato, a educação ela é complexa e os problemas que a gente tem na educação são complexos, a gente se vê muitas vezes preso a problemas e a gente anuncia problemas e a gente não sai daquela zona da reclamação ou da zona do desconforto, né? E o design ele vem promover uma ideia de que se eu enuncio um problema, ou seja, se eu digo que existe um problema, a partir desse momento eu também sou responsável em pensar em soluções para ele. Né? Então vamos pensar num contexto dentro de uma escola, em pares, né? Professores e gestores vivendo uma situação ali que às vezes a gente está se debatendo há muito tempo, engajamento de família, ou mesmo como integrar tecnologia. Então, a
gente tem um problemão e que a gente fica se debatendo sobre ele, mas a gente não consegue parar para pensar juntos em soluções para eles, entender por que que isso não avança, o que que a gente já fez para solucionar isso que deu certo, em que medida deu certo. Então, o otimismo é essa ideia de que juntos, a gente pode, só esse grupo pode pensar na melhor solução possível. Porque a gente que está dentro desse contexto. Sim, sem dúvida, está vivendo. Exatamente. Tá vivendo. Até pegando, né, o gancho no que você acabou de falar, essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro e entender. O design também traz uma proposta muito colaborativa, né? Então, essa multidisciplinaridade, essa multicultura é muito importante para o processo de design, né? E até a gente pegando um gancho nisso, a gente tem a pergunta do Eliel Teixeira, que ele traz um pouquinho disso, né? Como incorporar o design thinking no cotidiano do aluno paralelo ao PPP? Bom, eu acho que inclusive o design thinking pode ser utilizado para o desenvolvimento do projeto político-pedagógico. Com certeza. Né? Aquela ideia assim, quando a gente pensa no projeto político-pedagógico, você precisa entender aquela comunidade, você precisa entender o seu entorno, precisa entender quem é aquele público-alvo, quem são os alunos daquela instituição. E já começa por aí, eu posso me utilizar da abordagem e das ferramentas do design para que isso, de fato, se torne algo real. Não algo que está baseado em, às vezes, pesquisas que a gente fez há muito tempo, ou coisas que a gente ouve dizer, não é ir a campo, viver a realidade daquelas pessoas, entender como elas vivem, quais são os problemas que ela tem, e aí sim eu construir um projeto político-pedagógico efetivo. Então, acho que essa é uma forma, né? Aí a pergunta dele porque ele falou do PPP, já me veio... até por isso que eu peguei a pergunta nesse momento. Ele fala como que a gente pode trabalhar o design thinking paralelo ao PPP. Então, estou entendendo, quando ele diz paralelo ao PPP, eu estou utilizando, vamos dizer, paralelo ao currículo. Paralelo ao currículo, ele não está incorporado dentro do PPP, né? Então, como que a gente faz para trabalhar o design paralelo a isso? Então, você pode utilizar, professor, pensa que muitas vezes a gente tem problemas reais que a gente está convivendo ali, ou de um grupo de alunos, ou de um aluno específico, e você vai perceber à medida que a gente for conversando aqui, talvez você tenha até um conhecimento sobre a abordagem, de que ela é bastante flexível no uso. Tanto de você usar alguma ferramenta, ou você usar a abordagem como um todo. Então, se, por exemplo, você tem um extracurricular, você está numa escola de tempo integral, você pode desenvolver atividades utilizando a abordagem do Design Thinking, mais livre de estar preocupado com conexão com o componente curricular, muito embora a gente vai perceber, à medida que a gente desenvolve projetos utilizando o design, que existe uma conexão muito forte com componentes curriculares, né? Não sei se eu respondi. Se eu não respondi, pergunta de novo. Não, acredito que sim. Até porque quando a gente fala de design, a gente fala de resolver problemas de forma criativa. Ou seja, né, os problemas, a PBL, ela acontece dentro de uma escola, nesses projetos. Então, o design, ele cabe dentro desses projetos que forem trabalhados como uma ferramenta para essa discussão de resolver esses problemas de uma maneira muito criativa e colaborativa. Eu acho que você tocou num ponto muito bom, Aletheia, que é: em que momentos eu utilizo o design thinking na educação? Eu acho que sempre que você tem uma oportunidade de pensar em problemas reais e pensar em soluções para esses problemas, é o momento que você pode utilizar o design thinking enquanto abordagem. Além disso, você pode usar ferramentas específicas do design, por exemplo, o mapa da empatia, que é um instrumento que a gente utiliza nesta etapa específica, que é a empatia. Eu posso utilizar esse instrumento dentro de uma atividade didática em que eu acho que faça sentido o meu aluno pensar a respeito de uma situação real de alguém que ele não está vivendo e ele se colocar no lugar do outro. Então, assim, eu vejo às vezes os professores com essa dificuldade. A minha escola não trabalha com projetos. Então, eu não posso utilizar o design? Você pode usar instrumentos, ferramentas do design dentro das suas atividades didáticas. Acho que é legal a gente ter alguns exemplos depois sobre isso. E até porque também o design, ele traz, ele consiste de algumas etapas, já pré-determinadas, e onde a gente utiliza ferramentas e que a gente pode pensar, né? Então, até para a gente entrar um pouquinho disso, quais seriam essas etapas do design? Eu conversando com designers, né, as pessoas que são formadas em design, eles dizem que é tão orgânico a forma como eles trabalham que eles não se veem passando por essas etapas. Então, é importante dizer que as etapas que foram desenvolvidas para o Design Thinking e para esse material que a gente já citou aqui, do Design Thinking para a educação, enfim, e outras ferramentas que trabalham com isso, é uma questão didática. Separar em etapas é uma questão didática.
e facilita para a gente que está começando o uso, né? Quer dizer, se eu garanto essas etapas, mesmo que elas sejam flexíveis e que elas não sejam tão rígidas, se eu garanto as etapas, de alguma forma eu estou garantindo que o processo vai acontecer de uma forma mais efetiva. Sim. Então, quais são essas etapas? Primeiro a gente tem um problema, eu vou dizer assim, de forma mais abrangente, eu tenho uma temática que envolve um problema. Por que eu estou falando dessa forma? Porque eu só vou saber de fato qual é o problema depois que eu for conversar com as pessoas. Então, a primeira coisa temos aí um cenário de um problema. Vamos dar um exemplo aqui. Engajamento não pensar numa questão curricular, em que a gente pode vincular. Um trabalho com sustentabilidade. Por exemplo, a escola tem um tema que é sustentabilidade, que está envolvendo um projeto que a escola quer trabalhar com isso, utilizando do design. Então, temos lá essa temática. A gente vai fazer o quê? A primeira etapa é a empatia, ou seja, eu vou entender, se a gente tem uma questão de sustentabilidade, eu vou entender como as pessoas se relacionam com isso, o que elas entendem por sustentabilidade, como elas veem oportunidades de melhorar as questões de sustentabilidade na escola. Então, dentro desse processo de conversa, de entrevista, de viver, a gente fala da jornada do usuário, viver a vida das pessoas dentro daquele contexto. Quando eu olho para esses dados que eu levantei na empatia, eu vou para a próxima etapa, que aí sim é definir um problema. Porque dentro desse guarda-chuva chamado sustentabilidade, eu posso descobrir que a gente tem uma questão ali que é muito mais latente para as pessoas, por exemplo, a questão da água, dentro do contexto de sustentabilidade, ou a questão de área verde dentro da escola, que me ajuda a filtrar, afinal de contas, aonde eu vou focar o meu olhar. Então, essa é a etapa de definir. Feito isso, eu vou para a próxima, que é a ideação. Ou seja, agora que eu já entendi qual é o problema de fato, eu vou pensar em soluções possíveis para ele. Muito legal pensar que no design a gente não tem... se a gente já sabe a solução de um problema, ele não cabe no design. Né? Porque eu já vi muitas vezes isso. Às vezes a pessoa já sabe o que tem que ser feito e o design só leva para aquela solução. Então, sempre pense em problemas de design. Os problemas de design são aqueles que a gente tem múltiplas soluções. Então, aí a gente vai pensar juntos, enquanto grupo que está ali trabalhando, pensando nessa solução, vai se debruçar em ideias possíveis. E o que é mais legal, gente, sempre pensar em ideias possíveis que eu posso colocar em prática. Sim. Que eu, enquanto São grupo, tangíveis. consigo colocar. Né? Então, pensamos ali, vamos dar um exemplo aqui, de que essa questão da água, a gente pode ter algumas soluções. Uma pode ser, vamos usar a água da chuva para a limpeza da escola. Outra, vamos pensar em como a gente pode diminuir o uso de plásticos, de garrafas plásticas ou de copinhos plásticos na escola. Então, assim, a mesma questão da água, ela pode ter múltiplas soluções. Então, dali saíram algumas. Aí a gente vai para a prototipação, que é a outra etapa. Ou seja, que ideias saíram que são mais interessantes, que a gente pode levar para esse público que a gente entrevistou, conversou, e ver qual faz mais sentido para ele. Qual é a mais aplicável, qual mais faz sentido. Levei algumas, por exemplo, de, 10 ideias que tivemos, a gente tem 2 ideias que podem ser mais interessantes. Daquela, a gente definiu que uma é mais interessante, a gente vai para a última etapa, que é de teste. Então, eu levo, testo, vejo se funcionou e implemento. Então, agora a gente tem uma consolidação daquilo que a gente planejou. Então, percebe que é uma solução muito concreta, pessoas reais com as quais eu vou conversar. Sim. E depois a possibilidade de implementar isso no mundo real. Então, é uma questão da identificação do problema até que vai a uma solução e a implantação, né? Então, a gente define, o design tem como tudo isso. Posso só falar uma coisa que eu acho super legal? A IDEO, por que ela nasce com esse movimento do pensamento de design? Justamente por causa disso, porque às vezes eles chegavam nas empresas para pensar em solução de problemas e já vinha a pesquisa pronta. A própria empresa já tinha feito, nos relatos do pessoal da IDEO, eles contam isso. Você chegava lá, tinha um calhamaço de pesquisas que já foram feitas e a demanda, ou seja, a solução, já estava pronta. E eles falaram, nós somos especialistas em solução de problemas. E a gente não está conseguindo chegar nas pessoas para co-criar essas soluções. Então, o movimento do design thinking nasce disso. Da gente, de fato, não sair com uma demanda, mas a gente construir o problema e construir a solução com as pessoas. E implantar, inclusive, né? Exatamente. Implantar. Legal, Jússi. Até agora a gente falou, então, do design thinking. Como a gente enxerga o storytelling, né? Qual é a participação do storytelling dentro do design? Bom, storytelling, na verdade, é outro termo em inglês, né? Eu acho que esses termos em inglês geram bastante ruído para os professores. Sim.
Mas, enfim, né, às vezes não tem uma boa tradução, a gente continua usando os termos em inglês. Então, storytelling é contar histórias, é a arte de contar histórias. Então, os seres humanos contam histórias desde sempre. Então, a gente contava histórias quando a gente desenhava, né, nas paredes das cavernas, quando a gente se reunia ao redor do fogo, a gente conta histórias na fotografia, a gente conta histórias no Twitter, no Facebook, a gente está o tempo inteiro contando histórias no cinema, na televisão. Então, na verdade, essa ideia de simbólica de contar uma história, de se conectar com o outro, é algo muito humano. Né? E como o design também é uma abordagem essencialmente humana, com certeza, ela entra na forma de eu me comunicar a solução que eu pensei. Então, assim, além de eu pensar uma boa solução, como eu comunico essa boa solução? Então, eu utilizo uma ferramenta, que é o storytelling, que pode ser usada em outras abordagens, de outras formas, mas dentro do design como eu comunico essa ideia, mostrando que o meu problema e a minha solução têm uma conexão muito clara, e que de todas aquelas ideias que eu falei que seriam possíveis, por que eu escolhi essa como a melhor solução possível. E aí eu me utilizo das próprias ferramentas que a gente tem no storytelling, por exemplo, de construir um personagem para contar essa história, e aí mostrar claramente qual é o problema. Então, eu posso, dentro daquele exemplo que eu dei, da água, eu posso pegar um aluno, né, dentro do meu storytelling, na hora de comunicar a minha ideia para esse público, eu posso construir um personagem de um aluno em que ele passa por esse processo de olhar para a questão da água da escola, se questionar, e ali, né, ele se deparar com os problemas, e aí ele escolher uma das soluções possíveis, e aí ele contar de que forma essa solução pode ser implementada. Então, você percebe que é muito diferente daquela forma que a gente faz de apresentação em PowerPoint, que a gente simplesmente chega lá e conta de forma fria, né, sem criar uma conexão emocional com as pessoas, né? E eu gosto do design dentro, a gente pensando em questões curriculares, essencialmente a área de linguagens, né? É a minha área, né? Sem dúvida. Sou professora de linguagem, né, de língua portuguesa. Como essa parte de você comunicar uma ideia, de que forma eu vou comunicar essa ideia e que instrumentos eu vou utilizar, os elementos da própria narrativa, né? Então, a gente tem ali um herói, a gente tem um conflito, a gente tem um clímax, né? Quando eu tenho, qual é o problema, né, dentro dessa oposição de problema e solução no design, como é que eu posso trabalhar com o elemento da narrativa? Se eu tenho um cenário, eu tenho um problema, o clímax é no momento em que eu encontro a solução para esse problema. Sim. E de que forma isso se desenrola e como o mundo se transforma a partir do momento em que aquela solução vai ser implementada. Então, a gente utiliza o storytelling dentro do design thinking como uma estratégia. E é uma estratégia super importante, né, Josi? Porque ele traz o engajamento do grupo, do time que está desenvolvendo essa solução e acredita realmente naquela solução, que ela vai ser a melhor e a mais importante, né? O storytelling, ele traz também essa questão da persuasão, de trabalhar a persuasão, muito mais do que uma insistência ou uma invasão nesse sentido de querer defender a própria ideia. Né? Uma estratégia mesmo de persuasão. Né? Jússi, a gente tem duas perguntas aqui, tá? Então, uma é da Maura Dias. Ela pergunta assim, é possível pensar em uma disciplina eletiva utilizando o Design Thinking? Gostei muito. Acho que eu conheço a Maura, trabalha comigo, né, Maura? Por exemplo, agora a gente tem uma oportunidade incrível de fazer isso, que são os itinerários formativos, né, do ensino médio. Depois eu quero até falar um pouco sobre como utilizar na Fundamental 1, por exemplo. Quando a gente está dando exemplos, eu acho que as pessoas, pelo menos eu, parece que o exemplo que eu estou dando se conecta muito com os alunos maiores. Mas a gente pode ter experiências usando o design com alunos menores. Mas eu acho que o ensino médio agora a gente tem essa oportunidade, porque à medida que eu vou contando para vocês, percebam que competências podem ser desenvolvidas quando você utiliza o Design Thinking enquanto abordagem de solução de problemas. Pensando, inclusive, na Base Nacional Comum Curriculares, nas 10 competências, a gente tem empatia, está lá claríssima como uma competência a ser desenvolvida, e o design vai trabalhar fortemente isso. A gente tem o pensamento crítico e criativo, a gente tem a comunicação, a gente tem tecnologia, né, os recursos digitais, cultura digital, que também pode estar inserida dentro do design. Então, acho que os itinerários formativos podem vir a serviço da gente conseguir utilizar o design de forma, vamos dizer, mais livre dos componentes curriculares. E reiterando que eu sempre consigo olhar
para os componentes curriculares dentro de uma solução de design. Mas aí o professor no itinerário formativo, ele se sente mais livre para focar em competência, especificamente. Inclusive criar processos avaliativos muito voltados para as competências. Então, acho que essa é uma oportunidade. Escolas que têm, escolas de tempo integral, em que você tem possibilidade de criar processos fora do tempo regular de aula, também você pode criar oficinas, você pode criar projetos bimestrais, mensais, quinzenais. Isso é muito legal de pensar no design. Ele é super flexível em termos de tempo. Então, eu trabalho bastante o design em formação de professores em oficinas, porque às vezes é o tempo que eu tenho. Essa oficina ela pode ter 4, ela pode ter 8, ela pode ter 20, enfim. Mas uma de 4 horas, por exemplo, eu consigo usar o potencial criativo das pessoas juntas. Então, assim, a gente pensar num problema, a gente pensar numa solução, a gente chegar a prototipar essa ideia e comunicar, mas eu não vou testar. Não dá para testar porque é uma oficina. Então, dentro de um próprio processo educacional, eu posso usar no tempo que eu tenho. Dá para trabalhar 1 ano. Inclusive, na minha pós, a gente desenvolveu um projeto de 1 ano inteiro. Sim, sem dúvida. Obrigada, Maura. E é legal isso, né, Jus, que com a questão da base, a gente vê que é uma dor, né, um fato das escolas de terem que fazer toda essa adaptação da base e essa relação que a gente tem, o Design Thinking, já vinculado às 10 competências gerais da base, quando a gente fala de competências, fora que a gente sempre vai trabalhar um problema, muitas vezes, se for diretamente com os alunos, eles vão estar vinculados ao objeto de conhecimento. Exatamente. Então, a gente também vai abordar essa parte do objeto de conhecimento. Então, é muito importante mostrar que realmente o design é uma metodologia super efetiva e está muito em acordo com a base. E a gente tem mais uma pergunta aqui, do Ivan Pontello. O Design Thinking aplicado à educação é diferente da aprendizagem baseada em problemas? Dá a sensação de que é a mesma coisa. Tem diferenças? Muito boa pergunta. Boa pergunta. A gente estava conversando aqui antes, né, Aletheia? Porque, assim, o design ele é uma abordagem que normalmente a gente encontra nos processos educacionais atrelado às outras metodologias ativas. Dificilmente a gente vê o design solto, né? A gente vê o design vinculado à aprendizagem baseada em problemas e eu acho que mais ainda, Ivan, a aprendizagem baseada em projetos, por conta do tempo, né? A aprendizagem baseada em problemas, ela acontece num tempo menor e não necessariamente, normalmente esses problemas, eles estão vinculados ao mundo real. Eles são trazidos pelo professor, porque o professor tem uma questão didática e pedagógica que ele quer desenvolver ali com a aprendizagem baseada em problemas. E os projetos, eles nascem mais abertos, vamos dizer assim. O problema do projeto, normalmente, ele é construído a partir do interesse dos estudantes. Essa conexão que ele tem com a realidade. Então, eu costumo vincular mais a aprendizagem baseada em projetos, muito embora a gente saiba que a aprendizagem baseada em projetos nasce de problemas. É só a natureza desse problema que é diferente. Né? Então, quando a gente pensa no guarda-chuva metodologias ativas, que é onde está esse guarda-chuva do Design Thinking, a gente pode usar, inclusive, storytelling. Nós falávamos sobre isso. Dá para trabalhar com projetos e não trabalhar com design? Dá para trabalhar projetos e storytelling e não trabalhar com design? Dá. Mas qual é o enfoque que o design vai trazer para a questão dos projetos ou da aprendizagem baseada em problemas? É a empatia. É garantir um tempo grande de imersão na realidade, de engajamento com o público-alvo, aquele usuário da solução que você vai pensar, é garantir esse processo. E eu acho que um outro processo também que é muito forte é a questão da criatividade. As próprias ferramentas do design favorecem uma solução de problemas mais criativa. E que talvez se você não tenha atrelado a aprendizagem baseada em problemas e projetos, o uso do design, talvez as soluções não sejam tão criativas. Talvez também, tá? Né? Sempre no nível do hipotético. Mas eu acho que ela potencializa o trabalho da aprendizagem baseada em problemas e em projetos. Tá. Legal. Jussi, até pegando, né, o gancho aí do que a gente vem falamos da aprendizagem baseada em projetos. Se a gente for olhar, a gente consegue trabalhar a avaliação dentro do Design Thinking? Como que você entende essa percepção dentro do universo da escola, da gente trabalhar com uma avaliação dentro da utilização da metodologia do design? Pois é, acho que é uma pergunta super pertinente e sempre quando a gente fala de metodologias ativas, a questão da avaliação ela está sempre em voga, né? Porque sempre.
como é que a gente pensa em processos inovadores na escola, em práticas diferentes, se a gente está preso a modelos avaliativos bastante tradicionais? Será que os aprendizados que os meus alunos desenvolvem numa aprendizagem baseada em projetos, utilizando como ferramenta dentro dos projetos o design, será que se eu aplicar uma prova no modelo que a gente tem, será que ele vai refletir aqueles aprendizados? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Assim, eu não nego nunca de que, de alguma maneira, isso se reverta em processos mais tradicionais de avaliação. Sim. Mas eu acho que tem uma riqueza aí muito maior em termos de desenvolvimento de competências, de autonomia intelectual, de engajamento inclusive com processos de aprendizado que são mais valiosos, né? Então, eu acho que quando a gente pensa em design thinking, aprendizagem baseada em projetos e outros processos, a gente precisa pensar em modelos de avaliação mais condizentes com isso. Por exemplo, rubricas, né? Não sei se a gente teve o tema da avaliação aqui. Já. Da Pabeli, Exatamente, e foi falado de rubricas porque quando a gente pensa em inovação, são esses modelos. E só resumidamente, né? Como é que eu acho que o design ajuda a gente a pensar em processos avaliativos? Primeiro eu compartilho com o meu aluno o que eu vou olhar lá no começo. O que eu vou olhar enquanto processo avaliativo daquele projeto? A qualidade da solução, se a solução está atrelada de fato ao problema, se ela atende ao público-alvo, se ele usou o storytelling, por exemplo, para comunicar o problema, se ele teve um storytelling eficaz. Quando eu uso o trabalho do design com os alunos e com os professores, na verdade, eles se avaliam uns aos outros, né? Inclusive, dá para até brincar e fazer uma competição de qual é a solução mais sensível àquele contexto. Isso é super bacana porque é natural você olhar e perceber, poxa, olha a narrativa que esse grupo contou, olha como essa solução, olha como eles trazem dados a partir da realidade para solucionar o problema. E dentro desse próprio processo, a avaliação acontece de forma mais orgânica. Por exemplo, na área de linguagens, que é a minha. Poxa, você ter um pitch, né, que é esse momento em que você vai contar a sua solução, utilizando storytelling. Eu usei outra palavra em inglês, né, o pitch. Estamos aqui só no bingo das palavras business, né? Então, quando a gente tem o uso do design dentro desses processos avaliativos mais inovadores, a gente, inclusive, compartilha a aprendizagem e a avaliação com o aluno, que aí a gente vai responder uma outra demanda, que é a metacognição. Como é que eu entendo a forma que eu aprendo melhor, né? Então, voltando à questão da linguagem, você construir um pitch, você contar isso de forma eloquente, de forma criativa. Tem muitos aprendizados da área de linguagens aí, né? Sim. E só lembrando que, assim, todos os componentes curriculares tem problemas vinculados à realidade. Porque os currículos hoje, se a gente for pensar, mesmo os materiais didáticos, pedagógicos, mesmo nos currículos das prefeituras e do Estado, enfim, sempre a gente tem essa questão de vincular o trabalho acadêmico com soluções do mundo real. Então, a geografia traz problemas do mundo real, a história traz problemas do mundo real, a linguagem traz, enfim, todas as áreas trazem. Então, quando você vai usar o design, quando você entender que existe ali algum problema que os alunos podem se debruçar e, de alguma forma, pensar em solução para ele. Isso é importante, né? Até porque essa questão da avaliação por rubricas prevê todo um acompanhamento, desde o inicial, o objetivo, porque o professor também precisa ter muito claro, né, Gilce, o que ele espera trabalhando com o design thinking, aonde ele quer que o aluno chegue, o que ele precisa desenvolver, né? E isso acaba sendo individual, cada um está no momento, né? E esse é o rico também desse trabalho colaborativo. Jússi, e pra gente, né, os professores estão ali assistindo a gente, não, bacana, legal. Qual que é a estrutura que a minha escola precisa ter para eu começar a trabalhar com design thinking? Boa pergunta. Olha, a gente pode, nessas oficinas que eu faço, por exemplo, que são, na verdade, vivenciais para o professor entender o potencial do design, né, dentro do processo educativo, eu trabalho basicamente com materiais sucata, materiais de escola, então cartolina, canetinha, massa de modelar. Quanto mais diversidade de materiais você tiver, melhores experiências de prototipação a pessoa vai ter. Mas eu posso, por exemplo, prototipar com teatro. Porque tem um storytelling dentro do teatro, né? Tem uma contação de história, tem um envolvimento e você não usa absolutamente nada, você usa só os recursos que estão ali. Eu posso ter processos de ideação e prototipação com papel e caneta,
Então, assim, na verdade, o mais legal do design é muito menos os recursos que você vai utilizar e muito mais a possibilidade de eu pensar criativamente a partir da solução de problema de um mundo real. Mas eu vejo, pelas minhas andanças e meu trabalho de formação de professores, que muitas vezes os espaços maker são muito pouco utilizados com sentido. Então, eu acho que se eu tenho ali todo aquele aparato de materiais que o aluno pode utilizar para transformar aquela solução em algo concreto e físico, ou mesmo digital, porque também o protótipo que vai sair de uma ideia depende muito da solução que vem. Eu posso ter um protótipo que é digital, eu posso ter um protótipo que é totalmente físico, né? Então, o uso dos ambientes maker, das salas maker, dos laboratórios, para essa finalidade de colocar os alunos ali debruçados e pensando, poxa, como é que eu uso esses recursos aqui para mostrar aquilo que eu estou pensando? Porque a ideia do protótipo no design é transformar, eu gosto de um termo que o pessoal do Instituto Catalisador usa, que é um rascunho tridimensional, significativo e compartilhável. Que acho que essa ideia é muito bonita, de que assim, eu crio um protótipo dentro do design para comunicar a minha ideia e levar o meu público a interagindo com aquele protótipo que eu criei, entender melhor a minha solução. E o processo é muito mais valioso do que o resultado. Isso é muito importante, professores, né? Sem dúvida. Mais importante do que o protótipo ser muito parecido com aquilo que poderia vir a ser implementado na vida real, o processo de pensar, de construir colaborativamente, o processo de co-criar com o público-alvo, o processo de comunicar é muito mais valioso do que o produto em si. Tá. Né? Então, não sei se eu respondi também. Respondeu super, com certeza. Justo, na verdade a gente tem alguns questionamentos, né? E acho que vale a gente retomar. A gente já falou isso, mas acho que de uma forma mais sucinta, acho que vale a gente retomar. A professora Selimar Castro, ela perguntando quais os primeiros passos para as escolas que desejam implantar esse conceito em suas atividades e projetos. Ótimo. Pela minha experiência, professores, eu gosto muito quando você entende o processo, mas você começa testando ferramentas. Então, eu vou testar um mapa da empatia dentro de uma aula minha, em que pensar um público-alvo, pensar um problema e pensar como as pessoas vivem. Por exemplo, se eu tiver que pensar em questões de acessibilidade e meu aluno tiver que se colocar no lugar de quem vive uma questão de acessibilidade, eu vou falar de acessibilidade física, por exemplo, se ele primeiro tiver a possibilidade de conversar com pessoas que vivem esse desafio na vida real, e ele tiver a possibilidade de usar essa ferramenta, que é o mapa da empatia, para colocar aquilo que ele aprendeu dentro desse processo de entrevista, você já está utilizando as ferramentas do design. Se eu utilizar um brainstorming bem estruturado, porque aí, quando a gente vai aprender sobre as ferramentas, ele tem toda uma técnica para você fazer um bom brainstorming, não é só as pessoas sentarem e saírem dando ideias aleatoriamente. Mas utilizar, de fato, esse instrumento para pensar em soluções de problemas, o brainwriting, que eu gosto muito, né? Que é, primeiro eu vou pensar sozinho, eu entendi, conversei com uma série de pessoas, tive ali as provocações que o meu professor trouxe. Primeiro eu vou pensar em soluções individualmente, para depois colocar isso como cartas na mesa, junto com os meus colegas, e aí a gente olhar para as soluções que vierem e a gente pensar junto. Então, acho que uma forma, professor, é conhecer as ferramentas, e aí você tem o DT para Educadores, que é esse livro que eu falei. Você tem outras ferramentas, inclusive a gente vai disponibilizar um link para vocês com uma série de referências para que vocês conheçam essas ferramentas do design. Essa é uma forma. E a outra forma é fazer vivências, né? Então, aprendizagem baseada em projetos, muitas vezes elas demandam uma reorganização de currículo. Sim. Que muitas vezes não está na mão do professor fazer, né? Mas eu queria provocar vocês de que dá para utilizar o Design Thinking independente da aprendizagem baseada em projetos. Então, eu pego um dia de aula, eu pego 2 horas de aula e eu vou fazer uma vivência que os meus alunos vão passar por essas etapas e pensar na solução de um problema, né? Em que eu posso, inicialmente, trazer um problema do mundo real que envolve a minha área do conhecimento e eles pensarem em soluções, ou eles podem, levantarem os problemas que eles querem e, a partir daí, desenvolver e se utilizar das ferramentas para pensar em solução. Eu acho que é muito bacana a gente reforçar que no Design Thinking a principal objetivo e característica é realmente trabalhar a empatia, né? Então, o aluno
ir para campo, sentir a dor do problema que ele está querendo resolver, entender o problema. Então, a gente precisa ter muito isso. E ele não tem um tempo de duração, né? Ele pode durar uma manhã, pode durar uma semana, pode durar um mês, depende da proposta. Mas essas doses, né? Então, começar devagar numa aula, então a gente já cria um cenário propício aonde esse aluno possa experimentar essas dificuldades. Então, dentro da própria escola, né, principalmente em as escolas que ela está com algum problema de construção, ou de falta de água, ou de ter um difícil acesso para chegar nessa escola, é um problema que eles vivenciam. Então, de que maneira a gente pode dar uma solução para aquilo, que seja tangível e tudo mais. Então, acho que essas doses desses trabalhos facilita com que a gente inicie nesse mundo, né, dessas aprendizagens ativas, desses hands-on e tudo mais. Posso dar um outro exemplo que é uma história, uma vivência minha, né? Eu fui convidada por uma escola que eu já fazia um trabalho, né, de formação de professores, e eles viveram uma situação com os alunos muito complexa. Os alunos, eles se envolveram numa briga de rua. Então, eles eram de um time de futebol da escola, eles estavam no momento ali em que eles estavam treinando, e, na verdade, eles se envolveram na briga de rua, mas eles nem foram brigar. Os alunos que estavam brigando nem eram do time de futebol. Mas eles foram lá, sabe aquele, vamos lá, vamos incentivar a briga? Então, eles foram com esse papel. E a escola ficou bastante incomodada e resolveu, de alguma maneira, fazer com que eles pensassem sobre a gravidade do que eles fizeram. E eu gostei muito da postura da escola, porque não se trata de punir, né? Porque eles falaram assim, não vai haver, vocês vão ficar 4 semanas sem jogar. Parece uma punição, só que o que a escola quis? Ela quis utilizar esse tempo para eles refletirem sobre o que aconteceu. Então, eles fizeram 2 ações antes da minha ida, envolvendo o professor de sociologia, enfim, para discutir sobre as questões relacionadas à violência na cidade e tudo mais. E eles me convidaram para fazer uma facilitação de design diretamente com os estudantes, para que eles pudessem pensar em como isso como evitar para que isso não acontecesse mais na escola. E a história é muito impactante, porque eles estavam na briga de rua e eu não sabia muito sobre detalhes, né? Então, eles estavam na rua e uma pessoa passou, um senhor passou, viu os meninos uniformizados com a roupa da escola e levou os meninos de volta para a escola. Viu aquele vai, deixa, não deixa, né? Levou os meninos e o senhor falou assim na porta da escola, olha, eu fiquei muito chocado de ver esses meninos que têm tanta oportunidade na vida, brigando na rua como se fosse qualquer um, porque no futuro esses meninos vão ser provavelmente chefes da minha filha. E eles estão aqui na rua brigando, isso não pode acontecer. Então, assim, o pessoal da escola ficou muito impactado com a fala dessa pessoa. E eu não sabia disso. E eu estava pensando que disparador eu poderia usar para sensibilizar aqueles alunos de que, de fato, o que eles tinham feito era muito complexo. Porque a minha sensação era, eles ainda não tinham entendido que o que eles fizeram era muito grave. Eles estavam se sentindo ainda punidos, sabe? Me tiraram do futebol. E agora estão me fazendo estudar. Me fazendo estudar, né? E o que aconteceu? Eu levei um vídeo que era exatamente uma pessoa que passava na rua, vocês devem ter visto esse vídeo, já circulou bastante na internet. É um rapaz negro que está passando na rua, tem 2 meninos brigando, e tem essas pessoas que estão incentivando a briga. Até então, eu imaginei que eles tinham sido envolvidos na briga. E nesse grupo, nesse momento, esse rapaz chega e fala assim, escuta, parem de brigar, olhem essas pessoas ao redor, eles estão rindo da cara de vocês, eles não são amigos de vocês, só vocês estão envolvidos na briga, essas pessoas só estão colocando lenha na fogueira, né? Eles não estão nem um pouco preocupados com vocês, né? Quando eu mostrei o vídeo, eu vi a carinha deles assim, ó. Eles entenderam que aquele papel que eles estavam fazendo, que parecia assim, eu não tô brigando. Só tô não tem vendo. nada a ver comigo, eu só tô vendo. Eles entenderam como aquilo era muito sério, né? E eles começaram a falar, e aí eles entenderam, e as soluções que eles trouxeram, as soluções super factíveis de ser colocadas na escola, como solução, só que elas eram extremamente autoritárias. É legal como dá a oportunidade da oficina, né? Uma oficina que aconteceu em 2h30. Que bacana. Dá a oportunidade de pensar também em outras questões que a gente tem que trabalhar com os alunos. E aí eles deram soluções de fazer um comitê, tipo um comitê ditatorial, assim, praticamente. E a gente foi conversar com eles sobre, será que isso de fato soluciona ou não? Mas foi muito legal eles entenderem que era a responsabilidade deles que aquilo não acontecesse mais na escola. Então eles passaram a se preocupar com os outros, não mais com eles, né? Então acho que esse é o tipo de exemplo que mostra que aconteceu uma situação muito concreta na escola e todo dia acontece alguma coisa assim. Sim. E que às vezes a gente passa por elas e continua dando conteúdo.
Quando isso pode ser uma oportunidade para a gente discutir coisas muito profundas, inclusive envolver o aluno com o próprio processo de educação, porque eu acho que uma das coisas que a gente tem hoje, que é muito latente, é os alunos não estão envolvidos com o processo de aprendizagem, porque muitas vezes o processo não diz respeito a eles. Né? E isso diz respeito a eles. Então, são oportunidades que a gente tem que ter de olhar e pensar, poxa, isso aqui é uma oportunidade de trabalhar com design thinking. Eu posso parar, vamos parar tudo e vamos falar sobre isso? E aí a gente também está desenvolvendo a BNCC, que é o que a gente disse, a gente também tem que dar conta das nossas 10 competências, né? Não pode deixar de lado, né? E é muito bacana isso, porque uma outra questão muito latente que a gente tem dentro das escolas hoje é a questão de bullying. Acontece o tempo todo, né? Então, muito bacana esse seu exemplo, até em função disso. Então, às vezes a gente fica idealizando uma coisa muito grande, quando na verdade a gente tem muitas ferramentas tangíveis ali, muito próximas, para que a gente consiga iniciar esse processo de design. Né? A escola é de todo mundo, e eles podem contribuir com soluções Com para certeza. os problemas reais da escola, né? Com certeza. Até pegando o gancho dentro disso, né, a gente tem a pergunta aqui da Mary Gaziglia de Queiroz, que ela fala assim: como se preparar para ser esse facilitador? Eu falo porque eu vivi esse processo, né? Primeiro, não tenha medo de começar e testar o processo de design. Eu acho que à medida que a gente faz, eu aprendo todo dia quando eu faço. Como é que eu aprendo? O que eu aprendo quanto mais eu faço o design? As intervenções que eu vou fazer. Como eu consigo perceber, muitas vezes, nos processos de facilitação com os professores ou com os estudantes, que a solução que ele está trazendo ignora, muitas vezes, a empatia que ele fez, as conversas que ele fez anterior, o mapa da empatia que ele construiu. Ficar voltando, né? Isso. Na verdade, o aprendizado que eu tenho tem a ver muito como conectar isso para que, de forma, a solução que saia não é aquela que eu trouxe do bolso. Porque tem problemas que a gente tem um monte de solução que a gente traz do bolso, né? Que a gente ignora tudo aquilo que a gente se debruçou de levantamento prévio e tudo mais, né? Então, o que eu tenho aprendido cada vez mais é sobre como fazer intervenções assertivas para que a solução seja super robusta. Mas eu comecei deixando as pessoas fazerem. Deixando as pessoas vivenciarem o processo, deixando as pessoas entenderem o potencial daquilo, trabalharem colaborativamente, saírem felizes, porque vocês vão perceber, à medida que vocês trabalham com design, que as pessoas saem bem, porque elas percebem esse potencial de trabalhar colaborativamente, de se debruçar sobre um problema real. Ser protagonista, né? Exatamente. Então, professora, eu acho que como você se desenvolve fazendo, vivendo essas experiências, você vai ver que a primeira oficina garanta o tempo de cada uma das etapas para a gente começar ali dentro de uma oficina, eu estou falando de um modelo ainda mais estruturadinho, né? Garanta os tempos para que eles vivam a experiência de contar a sua solução e depois você vai aprendendo a incorporar mais ferramentas, comecem com 1, 2 ferramentas em cada etapa, depois você vai incorporando outras, testando outras, ver qual faz mais sentido para o seu público e depois vai aprendendo sobre que intervenções eu devo fazer para que a solução seja ainda mais poderosa. Mais efetiva. Só lembrando, gente, quando a gente fala em pensar em solução, muitas vezes isso assusta os professores. Por quê? Porque quando a gente fala de solução, às vezes dá a sensação de que ele tem que ir lá, de fato, implementar na vida real. A gente sempre provoca isso. É muito importante, quando a gente pensar em soluções, pensar aquilo que eu possa fazer. Mas, às vezes, não dá para a gente fazer. Mas o processo de pensar em tornar aquilo o mais viável possível para ser colocado em prática, já é um exercício super bacana para os alunos. Né? Então, se você não tem a possibilidade, muitas vezes, de implementar as soluções que saíram, que elas fiquem super bem desenvolvidas em termos do protótipo, que se fosse necessário colocar em prática, seria possível de colocar. E funcionaria, né? Eu gosto sempre de fazer o pitch, né, que é esse momento em que eu vou comunicar a ideia, envolvendo o meu público usuário que eu conversei lá no começo. Porque, na verdade, é esse público que vai dizer se a minha solução faz sentido ou não. Sim. Então, sei lá, se os professores estão desenvolvendo uma atividade em que os alunos têm que pensar numa solução para os meninos da educação infantil ou do Fundamental 1, pense que eles vão ter que comunicar a ideia para este público. E pense que eles vão ter que pensar qual é a melhor forma de comunicar uma solução para este público. Olha quanto aprendizado tem aí. Né? De você comunicar a ideia, de aquilo fazer sentido. Muitas vezes é ouvir e entender que o parquinho que tem na escola podia ser mais acessível, ou podia ser mais divertido para eles, entender o que é esse conceito de divertido para uma criança de 6, 7 anos. Então, pensa quanta coisa bacana pode sair daí, né? Sim. Aí, até vou continuar. Você pode indicar alguns estudos de caso? Legal.
Bom, no próprio DT para educadores, que é esse toolkit que eu citei, a gente tem experiências. A gente tem experiências nesse livro aqui, deixa eu mostrar para vocês, que é um livro Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, da professora Lilian Bassic, organizado por ela e pelo professor José Moran, que o capítulo 7 é meu, em que eu trago a minha experiência vivencial de formação de professores com o Design Thinking. Então, aqui você também tem alguns exemplos. Bacana. Tem bastante caso na própria internet que você busca. Tem um que eu gosto muito, se vocês buscarem também, eu posso colocar referência na página que a gente vai disponibilizar, da Febrace, né? Na verdade, são alunos do Sistema S, e eles participam de uma feira de empreendedorismo. E nessa feira, dentro dessa escola, tinha um aluno que era deficiente auditivo, e eles fazem empatia com esse menino. Ele faz parte do grupo, e ele queria, né, eles pensaram assim, como que ele pode entender uma música? Que tipo de elemento ele pode ter para compreender uma música? E eles pensaram na vibração, e a vibração poder dar algum elemento para ele de que ritmo tem aquela música. Então eles desenvolveram com o Arduino um sisteminha super simples, em que passasse essa conexão, né, essa frequência, para que ele conseguisse entender a música. Eles simulam ali, para o protótipo, eles estão testando, eles simulam uma festa. Então, eles vão trocando as músicas e o menino vai dançando de forma diferente, porque ele está ouvindo a vibração. Ouvindo a vibração. Sentindo a vibração da música, né? E aí ele traz, inclusive, outras amigas deficientes auditivas para testar também, porque, afinal de contas, ele faz parte do grupo. Sim. Como é que ele garante que ele tem uma isenção, vamos dizer assim? Então, ele traz outras 2 amigas, e aí ela participa desse processo também de teste, e eles participaram da feira e foram finalistas em 2017. Então, esse é uma aprendizagem baseada em projetos, envolvendo a abordagem do design, muito clara ali, né? De você ir, conversar com quem vive aquela realidade, pensar de forma criativa na solução, uma solução trazer viável. O usuário, né, para experimentar a solução, né? Trazer o usuário, uma solução viável. E pode até ser, professores, que eles não tenham nomeado aquilo, eles nomearam como projeto científico, na verdade, ali, que pode ser até que eles não tenham nomeado como Design Thinking. Mas eu que analiso, você que analisa, vê as etapas do design de forma muito clara, né? Então, mas também depois a gente pode conversar sobre outras experiências, fazer uma curadoria mais robusta para os professores, porque eu acho que essa é uma demanda mesmo, de entender diferentes formas de utilizar. E eu acho que, inclusive, a gente deve ter aí nessa live várias pessoas que utilizam design, que podem colaborar com essa curadoria e a gente criar aí um ambiente onde a gente possa construir bastante cases. A gente teve um case aí que fez muito sucesso, né? Que foi da Débora Garófalo, que inclusive foi indicada. Você pode falar um pouquinho de como que foi a atuação dela, até como case para o público entender mesmo, né, da simplicidade que foi o trabalho de recursos e tudo mais. O trabalho da Débora é o Robótica com Sucata, que é um trabalho super bonito, é um trabalho que ela já faz há bastante tempo, e é um trabalho que tem esse envolvimento de solucionar problemas do entorno. Então, já nasce ali com essa questão que a gente está falando de pensar em solução para o mundo real. E ela trabalha com sucatas para desenvolver outros dispositivos e criar soluções para problemas do mundo real. Então, ali a gente tem claramente um impacto no entorno, a gente tem um processo de empatia, que é sair a campo, entender como que aquela comunidade se desenvolve, o que poderia ser feito para solucionar, e de forma criativa, que na verdade é muito clara no trabalho dela, de forma criativa você poder pensar em soluções para o mundo real. Então, é um caso que eu gosto bastante. Sim, sem dúvida. Aí a gente tem mais uma pergunta da Ana Luísa, que ela traz o seguinte: o Design Thinking está dentro de aprendizagem colaborativa? Sim, totalmente. Sem dúvida. Totalmente. É muito legal quando vem essas perguntas, porque a gente percebe, eu inclusive como pesquisadora e como alguém que trabalha com formação de professores, o quanto a gente está se comunicando mal com os professores em termos de disseminar as metodologias ativas de uma forma mais clara, mais evidente, né? Porque, na verdade, é isso. As metodologias ativas são formas de desenvolver competências, e a colaboração é uma competência, né? E a gente pode desenvolver competência colaborativa se utilizando de diversas metodologias ativas. O que é difícil de pensar é que alguma metodologia ativa não desenvolva competência, essa competência colaborativa. Aí faz pouco sentido. Mas aí não é uma metodologia ativa, né? Exatamente, porque a metodologia ativa tem muito no seu bojo essa questão da reflexão, da criticidade e dessa ideia de
você ser protagonista do seu processo de aprendizagem. Quando a gente pensa em protagonismo, eu posso ter em momentos mais individuais, mas fatalmente eu vou ter uma aprendizagem colaborativa, né? Agora, é muito legal, professora, pensar qual é o nível de colaboração que a gente desenvolve com cada metodologia ativa. Sim. Que eu posso ter colaboração, colocar para trabalhar junto, e eu posso ter colaboração com divisão claras de tarefas, né, com feedbacks claros entre times, e aí a gente, de fato, criar processos de colaboração mais progressivos e mais profundos à medida que eu vou desenvolvendo a competência, né? Isso que eu gosto de pensar na base, porque quando a gente fala de trabalhar com as 10 competências ao longo de todos os anos escolares, é porque quando eu trabalhar com isso no infantil, eu estou trabalhando num nível. Quando eu estiver trabalhando no médio, eu tenho que trabalhar em outro. Não dá para trabalhar do mesmo jeito, porque senão eu não estou desenvolvendo a competência na sua profundidade. Na sua plenitude, né? E aí eu sou uma das que aposta no Design Thinking como uma das abordagens para a gente aprofundar o trabalho de colaboração. E sem dúvida, e quando a gente trabalha com a colaboração, a gente entende que é um grupo, né? Que não é um grupo homogêneo, cada um está no momento. Então a gente vai ter o líder emergencial em determinadas situações. Então a gente trabalha tudo isso, né? Metodologias ativas sem colaboração não é ativa, né? Jussi, a gente aí, né, estamos caminhando para o finalzinho. Tendências, né? Você que viajou bastante esses tempos, fez bastante pesquisa, o que você vê de tendência daqui para frente? Legal. Eu estive em Boston agora, numa viagem pedagógica, justamente para fazer uma imersão em escolas inovadoras na região, e é uma região muito importante porque a gente tem o MIT, que é um centro de estudos super importantes, né, no mundo, e inclusive para a aprendizagem criativa, né? E a gente tem Harvard, a Universidade de Harvard. Então, ali, nessa primeira imersão que eu tive nesses dois lugares, como eu sou pesquisadora da área de design e projetos, enfim, de metodologias ativas, eu tenho um olhar muito forte para o design. Então, eu fui tentar identificar onde tem design ali no Project Zero, que é esse projeto de Harvard que eu fui estudar, que eu fui entender melhor, e no MIT, dentro da aprendizagem criativa, que faz parte é um projeto específico dentro do MIT. E lá, claramente, a gente tem design, nos dois, né? Então, a gente tem um braço do Project Zero só para estudar design, né? Como o design e a cultura maker se conectam para pensar, e eu gosto dessa ideia do maker. O maker é a gente parar de ser só consumidor e a gente ser produtor, né? A gente conseguir produzir coisas no mundo, a gente conseguir se conectar com coisas que muitas vezes a gente nem sabe como funcionam, e a gente conseguir, de fato, entender o mundo a partir de uma produção. Sim. Né? Então, o Project Zero trabalha com o design, e o MIT também, na aprendizagem criativa, eles utilizam o Design Thinking como essa abordagem por trás da aprendizagem criativa, que a gente chama de outra metodologia ativa. Por isso que eu falo que, às vezes, essas questões conceituais são complicadas para os professores. Né? E a gente tem, aí depois a gente foi para algumas escolas, e aí a gente tem alguns níveis de uso do design. A gente tem o uso do design dentro dessas atividades didáticas do dia a dia, em projetos, às vezes, de 2 semanas. A gente tem o uso do design dentro das aulas que envolvem cultura maker. Então, os alunos ali pensando em soluções, prototipando soluções do dia a dia. E aí, tanto soluções que envolvem protótipos bastante parecidos com aquilo que iria para a vida real, quanto essa ideia de conceito que eu estou dizendo, de você comunicar um pensamento de uma solução e não necessariamente criar um protótipo parecido com aquilo que iria para o mercado, vamos dizer assim. E aí, assim, projetos trimestrais e coisas mais longas, mas tem um que é muito legal, que chama NUVU, NUVU. Na verdade, ele é um estúdio, e eles chamam de Studio Based Learning, outro nome, né? Aprendizagem baseada em estúdio, e eles têm 4 estúdios, e cada estúdio vai buscar desenvolver um nível de competências dos estudantes. Então, o que os alunos da Beaver, que é uma escola parceira deles, e tem várias outras, né? Mas a gente conheceu a Beaver e a gente conheceu o NUVU. O que eles fazem? E aí, tendência, hein, pessoal? Tendência super importante. Eles pegam esses alunos e eles vão fazer um estágio dentro da NUVU. Então, faz parte do currículo deles ficarem 3 meses dentro da NUVU, estudando aprendizagem baseada em design e pensando em soluções da cidade. Então, eles deram um exemplo que eu gostei bastante, que era os alunos estavam lá e eles tinham uma relação com a companhia de dança da cidade de Boston e eles tinham que pensar em qual seria a roupa, né, qual seria o figurino que a companhia de dança iria utilizar naquela temporada. Então, eles tiveram que entender qual era o que eles estavam querendo comunicar, enfim, quem era o público que iria participar daquilo. Eles foram desenvolver o figurino da companhia de dança. A gente tinha um outro projeto lá que envolvia pensar em realidade aumentada para cego.
Então, eles estavam desenvolvendo alunos do ensino médio, desenvolvendo e pensando em protótipos que envolvessem realidade aumentada para cegos. Quem são esses professores? É uma pergunta que a gente fez. Os professores da Newville não são professores licenciados. Eles são programadores, eles são engenheiros, eles são designers. Então, é uma experiência muito clara, assim, muito conectada com uma realidade que vai estar para fora da escola. É essa conexão entre escola e mundo real, de fato, né? Estão envolvidos com outras pessoas. Então, eles ficam 3 meses ali, isso faz parte do currículo deles, eles voltam para a escola. E aí a gente perguntou, o que acontece depois? Ele falou, tem gente que não quer sair daqui, né? Então eles têm tem alunos que estão lá há 3 anos desenvolvendo projetos super sofisticados, eles viram mentores dos outros alunos. Que bacana. Então acho que assim, quando a gente pensa em tendência, acho que essa é uma coisa que eu não vejo no Brasil. Quer dizer, a escola regular, conectada com outro ambiente de aprendizagem, e isso fazer parte do currículo. De novo, eu digo que eu acho que a base do ensino médio e os itinerários formativos podem oportunizar a gente a testar coisas assim. Com certeza. Se vocês quiserem testar, me chama que eu vou. Eu tô doida para testar coisas assim aqui no Brasil. Né? Jus, a última pergunta, né, bem rapidinho aí, que já demos o nosso horário. A professora Karina Wenda, ela diz o seguinte, que ela trabalha já há 1 ano, né, com Design Thinking e acredita muito no poder dessa ferramenta, como parte do cotidiano da escola. Mas sinto muita falta de recursos para esta faixa etária. Tudo que acho é para o final do Fundamental 1 e 2. Você recomenda alguma literatura? Acho que ela está falando do ensino médio, né? Porque ela falou que ela dá aula para Fundamental 1 e 2. Eu imagino ela não deixou. Infantil, será que não? Trabalho com o primeiro ano, desculpa. Trabalho com o primeiro ano. Do médio ou do Fundi 1? Do Fundi 1. Do Fundi 1? Eu acho que as experiências que eu tenho que utilizam design, muitas vezes você não vai achar com esse nome, que é a aprendizagem criativa. A aprendizagem criativa, ela tem dentro dela a solução, né, como abordagem o design thinking. E eu vou te dar uma referência que você vai adorar, e eu também adoro, que é o Instituto Catalisador. O Instituto Catalisador, ele tem um projeto chamado Roda de Invenções, que é a aprendizagem criativa e design. Então, eles trabalham com literatura infantil, como micromundo, assim, como aquela ideia de você levar o aluno a entender aquele ponto que você quer trabalhar, que pode ser a sustentabilidade, que pode ser a relação entre colegas, igualdade de gênero, e aí a literatura que você vai trazer é que vai ser o tema. Você utiliza depois a ideia de e se, né, se o mundo pudesse ser diferente, o que eu poderia fazer para que esse mundo fosse diferente e os alunos poderem pensar em soluções e construir com os recursos que a gente está dizendo, esses materiais físicos que a própria escola tem, a ideia que ele tem de um mundo melhor a partir daquele tema. E a terceira etapa é comunicar. Então, pega aquele protótipo e comunica. Numa estrutura bastante bacana para um professor começar a trabalhar com Design Thinking. Então, procura lá, Instituto Catalisador, que você vai ter já uma referência super bacana para você utilizar o Design Thinking com os pequenos. Bacana. Esse é um assunto que ele chama realmente muita atenção, né? E a gente encontra nele maneiras de mudar a nossa prática do dia a dia. A gente podia ficar aqui mais 1 hora, mais 2 horas conversando. Mas, Jússi, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Foi bem especial, muito bacana. Obrigada, viu? Muito obrigada. Pessoal, não deixem, né, de participarem da nossa próxima live, que acontece no dia 20 de agosto, às 17 horas, e o tema que a gente vai trazer é neuroeducação e a forma como o cérebro aprende, com a Thelma Pantano. Lembrando que todas as nossas lives, todos os nossos webinars, eles estão disponíveis no Facebook e no canal da Moderna no YouTube. Muito obrigada. Obrigada, pessoal.